Quem cai é controle de constitucionalidade. Isso aqui cai. Velho, bota aí, editor. Mais um aqui, outra questão aqui. Bota aqui, outra questão aqui. Bota outra questão aqui. Bota outra aqui. E o editor que se vire, né? Uma questão discursiva aqui do Ministério Público do Paraná 2002 sobre controle sobre modulação dos efeitos. Outra questão aqui da Polícia Civil do Rio de Janeiro 2013. Outra questão aqui de juiz federal da segunda região dissertativa. Pelo menos umas 6, 7 questões objetivas e discursivas sobre esse assunto. Controle de constitucionalidade. Mas aqui nesse encontro, nesse momento, um outro objetivo, né? A gente tratar sobre a modulação dos efeitos, seja no controle difuso, seja no controle concentrado. Queridos amigos, hoje a gente vai tratar desse tema fundamental que é muito cobrado em concurso civil por aí, que é a modulação dos efeitos das decisões em controle de constitucionalidade. Esse é um mecanismo, no fundo, que ele permite ao Supremo, né, e aos juízes flexibilizar os efeitos temporais das suas decisões, seja em controle difuso ou controle concentrado. Bom, mas antes disso você precisa comentar aqui, velho. De verdade, bicho, dá um trabalho massa, porque quando eu vejo esses comentários você fala, velho, estamos no caminho certo, vamos fazer um vídeo melhor que o passado, vamos procurar mais as questões, vamos maturar mais isso aqui. E eu preciso que você comente. Aqui, de verdade, eu vejo os comentários, e isso aqui também é para coordenação da estratégia, não é para mim, é para que eles vejam que há sentido nesse projeto, para que a gente, enfim, não se desgaste ou faça algo que, pô, não tá dando frutos, né? A gente sabe como é ruim, né? Se esse fosse um canal meu, mas é um canal de estratégia, então preciso que você comente aqui, velho, você vendo esse conteúdo de graça, pelo menos joga um joinha aí, comenta, compartilha isso aqui de alguma maneira, é fazer com que o pessoal veja que há sentido e há valor nisso que a gente faz. Bom, antes de a gente adentrar especificamente na modulação, é importante relembrar que, tradicionalmente, as decisões que reconhecem a inconstitucionalidade de uma norma, dizem que ela é inconstitucional, ela possui uma eficácia retroativa, ou seja, ex tunc. Ela anula a norma desde o momento da sua criação, como se ela nunca tivesse existido no mundo jurídico. E essa regra geral, ela decorre da teoria da nulidade, que é adotada pelo Supremo Tribunal Federal desde 1987 na ADI número 1. Né? E segundo essa teoria, a norma inconstitucional ela é nula desde o seu nascimento. Ela não produziu efeitos válidos. No entanto, essa rigidez temporal ela pode gerar problemas graves. Imagine, por exemplo, se a gente tem uma lei que regulamenta, sei lá, aposentadorias há 10 anos e ela vai ser declarada inconstitucional. Bom, seria justo a gente anular todos os benefícios que já foram concedidos. É aqui que entra a chamada modulação dos efeitos. E aqui um disclaimer importante. Eu até vou colocar aqui um julgado do Supremo em que há uma discussão, né, que se começa a falar, será que a gente ouve agora uma abstrativização do controle difuso de constitucionalidade, em que a concepção tradicional do Supremo era que quando ele declarava incidentalmente uma inconstitucionalidade de uma lei, a eficácia sempre era interparte e não vinculante. Mas a concepção moderna da interpretação do artigo 52 da Constituição Federal é que sugere eficácia erga omnes e também vinculante para todo mundo, né? Mas enfim, vou colocar aqui só essa polêmica, esse julgado, mas o que eu quero trabalhar aqui, na verdade, é sobre a modulação. E essa modulação dos efeitos, ela é uma técnica pelo qual o Supremo Tribunal Federal ele pode restringir os efeitos temporais de uma declaração de inconstitucionalidade, fazendo com que, ora, essa norma ela só vai produzir efeitos apenas a partir de determinado momento, e não desde a origem da norma. Eu lembro que quando eu estava nas discussões do mestrado, um colega falava muito isso, que o Supremo ele utilizava de maneira mais intensa a modulação dos efeitos, era a crítica dele, né? A modulação sempre era usada quando era uma decisão contrária aos cofres públicos, mas geralmente em decisões que eram favoráveis ao contribuinte, não modulava tanto, vamos dizer assim, ao contrário, né? Eles modulavam quando a fazenda perdia, vamos dizer assim, mas eles não modulavam quando os contribuintes perdiam, ou seja, era retroativo. Claro que isso aqui é uma crítica dele, mas em outras palavras significa que o Supremo ele pode decidir que mesmo sendo a norma inconstitucional, ela só deixa de produzir efeitos a partir, sei lá, do trânsito em julgado da decisão. E aí, veja que o efeito acaba sendo ex nunc, né? Ou até de outro momento fixado pelo próprio tribunal, geralmente olha a partir dessa decisão, a partir da publicação do acórdão. E os fundamentos, que é o que cai muito na tua prova, para essa modulação, são dois. E ambos devem estar presentes, ou às vezes até de maneira alternada, mas o Supremo, ele trata de maneira quase que simultânea. A primeira razão é a razão de segurança jurídica, o primeiro fundamento. Ou seja, quando a retroatividade dessa decisão, ela causaria uma instabilidade nas relações jurídicas que já estão consolidadas. Ou seja, essa norma estava valendo há muito tempo, se mudar de uma hora para outra, pô, e agora, né? Então, como você partiria para frente, todo mundo usava isso, todo mundo achava que isso era constitucional. Segundo, é quando há uma excepcionalização de interesse social. Ou seja, quando a sociedade seria mais prejudicada
pela retroatividade do que pela manutenção temporária dos efeitos dessa norma inconstitucional. E é importante destacar que, assim, novamente, quando a gente vê a interpretação, a gente percebe que a interpretação é que esses requisitos são cumulativos, tá? E não alternados, quando a gente vê por aí, isso aqui já caiu muito em provas. Professor, vamos fazer uma distinção? Como é a modulação no controle difuso e no controle concentrado? No controle difuso, tradicionalmente, as decisões possuem efeitos interpartes, ou seja, apenas entre as partes do processo, mas, por outro lado, são ex tunc, são retroativas, né? Claro que eu não estou adotando aqui a abstrativização no controle difuso e constitucionalidade, embora eu pense que isso é hoje a teoria moderna, tá? E essa regra, ela permanece válida, mas somente com uma importante exceção, que foi introduzida pela jurisprudência do Supremo. Ele disse que também é possível a modulação dos efeitos também no controle incidental, não somente no controle concentrado. Então, quais são as características da modulação no controle difuso? A modulação pode ocorrer de ofício, o próprio Supremo pode fazer, ou por provocação nas partes. O Supremo, ele reconhece a inconstitucionalidade incidental durante o processo, mas ele pode, desde que atendido os dois requisitos, modular os efeitos temporais de decisão. Professor, mas qual é o quórum exigido? Para que haja modulação no controle difuso, é necessário o voto, e preste atenção, de 2/3 dos membros do Supremo. Como o Supremo tem 11 ministros, são necessários pelo menos 8 votos favoráveis à modulação. Isso aí cai muito em prova. Obviamente, a eficácia dessa decisão é que, mesmo com a modulação, a decisão do controle difuso continua produzindo efeitos interpartes. O que se modula é apenas o aspecto temporal e não o aspecto subjetivo da decisão. Para que a decisão ela possa produzir efeitos erga omnes, a gente exige a publicação da resolução do Senado Federal, artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. É um mecanismo que permanece necessário mesmo quando a modulação dos efeitos. Agora, é importante novamente observar que existe esse fenômeno recente na jurisprudência, que é a abstrativização do controle difuso. Ou seja, alguns ministros, eles defendem que as decisões do Supremo, mesmo em controle difuso, eles já deveriam ter eficácia erga omnes automaticamente, sem depender de resolução do Senado, tá? Mas, novamente, esse é um tema que ainda não está totalmente pacificado. E quanto à modulação dos efeitos no controle concentrado? No controle concentrado, ADI, ADC, ADPF, as decisões, tradicionalmente, elas produzem efeito erga omnes para todo mundo. E também ex tunc, ou seja, são retroativas. E a modulação de efeitos no controle concentrado, ela está expressamente prevista na Lei 9868/99, que regulamenta as ações de controle concentrado. E quais são as características na modulação do controle concentrado? Os fundamentos são os mesmos do controle difuso: segurança jurídica e interesse social aplicado de maneira cumulativa. E o quórum? O quórum também é igual. Também exige 2/3 dos membros do Supremo, ou seja, pelo menos 8 ministros dos 11. Professor, e o momento da modulação? Bom, na prática, o Supremo vai dizer que pode ser feita tanto na decisão de mérito quanto em momento posterior, através dos embargos de declaração, tá? A grande diferença importante é que no controle concentrado, a modulação ela atinge automaticamente todos os efeitos de decisão, já que ela possui uma eficácia erga omnes. Eu vou fazer aqui uma observação, por exemplo, quando você abre a lei da ADPF, né? Enquanto a decisão de mérito no ADPF, ação declaratória, a gente tem ali a exigência de apenas maioria absoluta para tomar a decisão, ou seja, 6 votos para tomar a decisão na ADPF, a modulação ela exige 2/3, 8 votos. Isso significa que pode haver situações em que o Supremo ele declara inconstitucionalidade por 6 votos, mas ele não consegue modular os efeitos porque não atinge 8 votos necessários. Então, muito cuidado somente para você prestar atenção e não confundir esses quóruns, tá? E aí, veja, a modulação ela é uma exceção à regra geral. Ela sempre vai exigir 2/3 dos membros do Supremo. Os fundamentos são segurança jurídica e excepcional interesse social aplicado cumulativamente, e que isso aqui cai muito em provas. Veja aqui, por exemplo, uma questão da PGE Goiás de 2010, em que o gabarito foi letra C, né, falando sobre a modulação dos efeitos, mitiga os rigores dos efeitos prospectivos tradicionalmente atribuídos à Declaração Constitucional do Brasil. Perceba essa outra questão aqui da Universidade Estadual do Pará, né, de 2012, em que você tem aqui 4 alternativas, né? E aí mostra que o Supremo admite, de certo modo, a modulação dos efeitos tanto em controle difuso quanto também em controle concentrado, né? Isso aqui tem esses 4 incisos. Inciso primeiro está errado, o inciso 4 está errado, no inciso 2 e 3 estão corretos, né? Só para você pegar aqui. Outra questão, né, de 2007 da DPU, que fala sobre modulação temporal, né? Que isso existe tanto no controle concentrado como no difuso, por isso que essa questão aqui está equivocada. Depois tem a questão de 2023, delegado da Polícia Civil, né, em que o gabarito aqui é correto. Depois eu trago também outra questão de 2024, de procurador, em que você tem 1, 2, 3 e 4. O gabarito é certo,
errado, 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 e depois trago essa questão discursiva do Ministério Público do Paraná, falando sobre a modulação dos efeitos no controle incidental, né, para você, promotor de justiça, justificar aqui uma questão massa, depois uma questão de juiz federal, TF da segunda região, que cobrou também essa questão sobre a modulação dos efeitos, né, momento adequado, enfim, isso aqui é bem bacana, além de uma questão, por fim, do PC Rio de Janeiro, delegado de Polícia Civil, o que é modulação temporal dos efeitos no controle de constitucionalidade. Isso aqui cai pra caramba, espero que você tenha aprendido, comenta aqui, vou ficar feliz saber que você aprendeu. E acerte isso na prova, viu?